sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Naus. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou dar início novamente ao livro didático, ok? Então, vocês vão acompanhar comigo a página 210, que se inicia na unidade 7, tá? Que foi onde eu parei. Então, nós vamos iniciar novamente com o livro didático na página 7, na unidade 7, na página 210. Essa página, esse início, né, de contexto aí da unidade 7, ele traz um gênero textual chamado artigo de opinião. Nós vamos entender esse gênero, o que é esse gênero, como que escreve esse gênero, qual é a estrutura narrativa desse gênero. E o livro também traz um texto a respeito, ok? Só que aqui, na nossa aula de hoje, eu também trouxe um outro artigo, um outro texto, que também é um artigo, né, de opinião, para vocês também entenderem melhor e não ficar presos somente ao texto do livro, ok? Então, vamos lá, iniciar. A linguagem verbal pode ser utilizada para contar histórias, fazer poemas, relatar experiências, mas um dos grandes desafios é empregá-la para convencer alguém a aceitar uma ideia ou um ponto de vista. Defender nossas ideias, respeitando a opinião do outro, é imprescindível na convivência com as pessoas, seja na família, seja na sociedade. Então, aqui ele fala o quê, turma? Que nós temos que ter nossa opinião formada a respeito de tudo que acontece no mundo, porém, você também tem que aceitar a opinião do outro, né? Não é só a sua opinião que está correta, não é só você que está correto o tempo todo. O outro também costuma, muitas vezes, estar correto e às vezes nós somos muito intransigentes e não podemos ser assim, temos que ser mais flexíveis. Então, quando nós escrevemos a respeito de algo, isso também vai influenciar. Você tem a sua opinião, você vai dar a sua opinião, né? No texto, você vai informar a sua opinião, mas às vezes você vai ler um mesmo texto, com o mesmo tema, que tem um outro ponto de vista, uma outra opinião que não seja igual à sua. E nós não podemos ser egoístas a ponto de achar que somente nós estamos corretos, ok? Nós temos que aceitar a opinião do outro, sim, é muito importante. Para ter uma pista de como começar a trilhar o caminho necessário a essa convivência com o outro, você vai ler um artigo de opinião escrito por uma psicóloga e colunista, publicado em um suplemento infanto-juvenil de um jornal de grande circulação. Então, aí no livro de vocês têm esse texto aí, ao qual vocês vão ler, claro, vão fazer a interpretação, mas eu vou trabalhar um pouquinho diferente aqui, porque o texto que está no livro, ótimo, vocês vão ler, vocês vão conhecer, mas eu vou trazer algumas outras informações sobre esse gênero textual chamado artigo de opinião, ok? Então, primeiro, o que é um texto de opinião? Um texto de opinião é um texto no qual o seu autor apresenta a sua opinião face a uma ideia, um assunto, um tema da atualidade, uma afirmação. Por quê? Uma ideia é a respeito de algo, né, que está acontecendo, por exemplo, no momento, um assunto que está acontecendo no momento, um tema da atualidade, porque geralmente quando nós vamos escrever um artigo de opinião, você não vai escrever algo que, por exemplo, já aconteceu há muito tempo atrás e que hoje em dia não é falado mais a respeito disso. Ao contrário de alguns temas que... Eu vou dar o exemplo do racismo, por exemplo, né? Vou dar exemplo do racismo, por exemplo, redundância danada. Vou dar exemplo do racismo. O racismo, ele existe, infelizmente, até hoje, o preconceito racial. E vocês viram em história, eu acredito que vocês já devem ter visto em história, sobre a escravidão, a escravatura. E existiu, né, no Brasil, lógico, teve a abolição assinada pela princesa Isabel, porém, esse tema, por que ele sempre é atual? Porque nós sempre estamos vendo em jornal, em reportagens de jornal impresso, revistas, internet, que sempre tem alguém ali que criou algum caso com o outro por causa da cor da pele, né, da sua raça. E isso
traz o quê? Traz o preconceito novamente à tona. E esse preconceito existe por quê? Por causa da escravidão, que existiu há muitos séculos atrás. Naquela época, o negro, né, ele é como se ele não tivesse uma oportunidade na nossa sociedade, como se ele não tivesse valor. E não tem nada a ver, né? Todos nós somos iguais, independente da nossa raça. O Brasil é um país miscigenado, vocês melhores que eu sabem disso, que existiu uma mistura de raça muito grande no Brasil, então não existe uma raça pura no Brasil. Eu dei esse exemplo por quê? Porque se hoje eu fosse fazer um artigo de opinião sobre o racismo, é um tema atual, mas também, ao mesmo tempo, é um tema antigo. Ou seja, ele nunca saiu da atualidade. Então, existem temas, quando eu falo ali tema da atualidade, não é só temas do que acontece agora. Pouco tempo mesmo, vocês devem ter visto no jornal a questão lá dos Estados Unidos, que o policial branco assassinou, matou um negro. E isso é muito presente, é muito evidente na sociedade quando isso acontece. Por quê? Por causa desse preconceito, por causa desse racismo. Tá? Então é um tema que, se eu fosse fazer hoje um artigo de opinião, ele não saiu da atualidade. Mas qual tema que também está acontecendo hoje, né, no mundo atual, que todo mundo está aí para todo mundo ver e todo mundo comenta, não é sobre o coronavírus, é um tema atual. Por exemplo, a gripe espanhola, que já tem um século, né, já tem muito tempo, não é mais um tema atual. Por quê? Porque tem vacina, porque o mundo já superou o que aconteceu, mas existe sempre a comparação, porque nós estamos passando por uma outra pandemia. Só que não é um tema atual, não é um tema que vinculou esses anos todos, não, ele deixou de ser atual. Atualmente é a pandemia do coronavírus. E, como eu falei, tem temas que são atuais e vão ser sempre por causa de acontecimentos que permanecem, mesmo passando os anos, as décadas e os séculos, como é o caso do racismo, do preconceito. Né? Então, assim, a questão da mulher na sociedade é um tema atual que vocês também viram lá na colonização do Brasil, com a chegada dos portugueses em 1500. O que aconteceu? Né, o Brasil foi colonizado e tudo, e passou ali alguns séculos e décadas e séculos, e a mulher ainda continuava sem direitos, não é verdade? Depois de muito tempo que a mulher conseguiu o direito de votar, de trabalhar, de estudar. E por que esse tema ainda é atual? Porque em muitas empresas tem mulheres que realizam o mesmo trabalho que o homem, mas continuam ganhando menos, o que eu acho um absurdo, não é verdade? Direitos iguais para todos. Então, é um tema também que não sai da atualidade. Então, tema, turma, quando vocês verem esse assunto, tema atual, não é só temas que está acontecendo agora no momento. São temas que passam ao longo dos séculos, ao longo das décadas, dos anos, e ele continua atual, por ser um tema que nunca sai da mídia. Sempre acontece algo que vai voltar naquele assunto, ok? Características do artigo de opinião. Então, um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. Argumentativo, nós não aprendemos ainda a dissertação lá na produção de texto. Argumentativo envolve muita dissertação. O que isso significa? Eu não posso fazer o uso de uma linguagem informal, eu tenho que trazer apenas o início, meio e fim de um texto. Ele não pode ser prolongado, mas também não pode ser curto demais. Tudo isso nós vamos aprender. Só que o artigo científico, ele tem muito a ver com o tema dissertativo, a tipologia dissertativa. O de opinião, você pode inserir sua opinião, tanto que fala artigo de opinião. Então, ele envolve um pouco aí do argumentativo, do dissertativo, mas ao mesmo tempo você pode dar a sua opinião, porque o texto dissertativo você não pode dar a sua opinião, você tem que ser imparcial, tem que saber aquilo que você está escrevendo a respeito daquilo, mas imparcial. Já o artigo de opinião você pode dar a sua opinião, tá? Então, ele circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas. Olha, principalmente em jornais e revistas,
Por quê? Porque são temas, como é falado, atual, então as pessoas vão fazer ali alguma crítica, alguma coisa a respeito daquilo que está acontecendo e jogar ali como um artigo de opinião. E geralmente nós vamos ver isso em jornais impressos, em revistas e na internet. Tá? Tem como estrutura básica uma ideia central, que resume o ponto de vista do autor e sua fundamentação com base em argumentos, construído a partir de verdades, ou seja, é um texto que você não pode inventar, ok? Ideia não tem acento, tá? Esses quadros que eu pego geralmente são quadros talvez mais antigos, aí tem acento e ideia, mas ideia não tem mais acento, ok? Então esqueça esse acento em ideia, não escreve ideia com acento. Então, turma, essa fundamentação com base em argumentos construídos a partir da verdade é porque você não pode inventar. É um artigo, por exemplo, assim, se eu falasse assim, turma, escreve um artigo de opinião para nós colocarmos no jornal da escola, né? Eu sei que a escola não tem jornal, no momento também, não pode, mas quem sabe um dia a gente cria um jornal da escola. E aí vocês vão falar, por exemplo, dos conteúdos, de alguma coisa, da literarte, vocês vão fazer um artigo de opinião. Vocês vão ter que trazer informações o quê? Verdadeiras, ok? Exige a variedade padrão da língua. Variedade padrão da língua quer dizer o quê? Uma variedade mais culta. Você tem que chegar perto do formal, né? Nada de escrever, a não ser que você vai fazer propositalmente, entre aspas, gírias, vícios de linguagem, ok? É um texto mais formal. As características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, eu ou ele, né? Primeira eu, terceira ele. Ou, né, nós, primeira pessoa do plural, e eles, terceira pessoa do plural. Usado da argumentação e persuasão, você tem que... Persuasão é você convencer a pessoa da sua fala, convencer a pessoa da sua escrita, ok? Geralmente são assinados pelo autor, você pode assinar, produções vinculadas nos meios de comunicação, como já falei anteriormente, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Essa questão do subjetivo aqui pode entrar? Pode entrar, porque é um artigo de opinião. Tá? Se fosse um artigo científico, não. Mas você pode ser mais objetivo também possível, com uma linguagem mais simples. Não precisa escrever palavras super difíceis. Não. Abordam temas da atualidade, que eu já expliquei o que são temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos. Chama a atenção, não é verdade? A estrutura do artigo de opinião. Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura de textos dissertativos e argumentativos, que vocês não aprenderam, mas vão aprender ainda. Então, eu tenho a introdução, a exposição, a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Eu tenho o desenvolvimento, que é a interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E a conclusão, que vai ser a sua opinião, finalizado do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Ok? Então, eu trouxe para vocês um exemplo de um artigo de opinião. No livro de vocês tem um exemplo diferente desse aqui, que eu vou ler, e vocês vão entender essa diferença quando vocês fizerem a leitura lá do texto de vocês. Ele é um texto interessante, eu acho que vocês vão gostar. E aqui também é um texto da atualidade, que nunca saiu da atualidade, como eu falei com vocês, mas um pouco mais diferente. Aqui está mais para o dissertativo argumentativo. Que o autor colocou a sua opinião, vocês vão perceber isso, mas vocês também vão perceber que ele é um pouco diferente do outro texto. Eu trouxe essa diferença para vocês entenderem e saber identificar qualquer artigo de opinião, não somente aquele que o livro traz para vocês. Então, trecho do artigo de opinião sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Enquanto o nosso governo, aqui ó, nosso governo, tá vendo? Ele usou a argumentação, porém ele usou nosso governo, entende? É um todo. Ó, nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas, né? Sabemos que, infelizmente, as verbas para a educação já não são muitas, já não existe mais tanto investimento, infelizmente, na educação, porque a maioria das escolas públicas, elas são bem mal estruturadas
todos os sentidos, porque não chega recurso. E com essa falta de recurso, a educação vai só o quê? Regredindo, caindo. Principalmente por quê? Por causa desses desvios de verbas, ou seja, do roubo dos políticos, né? Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso ou desordem e regresso? Ele tirou aí uma parte lá da nossa bandeira para fazer uma alusão, tá vendo? Encaixar no seu texto algo que ele acha que tem tudo a ver com o que está escrito lá na nossa bandeira, porém inverso, contrário. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tudo tem base na educação, tá? A educação que vai mudar o nosso país. Por quê, gente? Falar assim, professora, mas a saúde tem que ser prioridade, a violência, né, que é muita, então tem que existir também segurança no país. Mas, turma, pensa, se todas as pessoas tiverem oportunidade de estudar e serem educadas, o que vai acontecer lá na frente? As pessoas vão ter condição de ter um curso melhor, um emprego melhor, e aí não vai existir tanta violência, tanto roubo, tanta desonestidade, e tudo muda com a educação. A verdade é essa, só que poucos conseguem enxergar isso. Então, este texto, ele é um artigo de opinião, fala sobre educação, e olha como que ele foi bem feito, bem escrito, bem apresentado, né? Ele tem uma linguagem simples, não tem muitas palavras aí difíceis de entender, tá? É um texto tranquilo e é assim que se faz um artigo de opinião. Você tem que ter o quê? Uma ideia a respeito daquilo que você vai escrever. Caso você não saiba, pesquise, leia antes sobre aquilo, né, para depois você fazer um artigo de opinião. Por exemplo, eu vou pedir um artigo de opinião sobre a saúde do Brasil. Aqui é sobre a educação. Sobre a saúde, o que acontece na nossa saúde do Brasil? Na nossa saúde, assim, que eu digo assim, o que acontece nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, o que precisa melhorar no Brasil? Vocês já pensaram nisso, a respeito disso, em relação à saúde? Você tem um bom acesso quando você precisa, quando você está doente? Você consegue ser atendido em bons hospitais? Por que às vezes muitos não conseguem? Então, assim, se eu pedisse para fazer um artigo de opinião sobre a saúde, são esses pontos que vocês têm que levar para o seu texto. O que precisa melhorar? Se tem alguma coisa boa? O que está bom? O que precisa fazer para continuar sendo bom? O que precisa ser feito para melhorar aquilo que está ruim? Então, tudo isso você vai desenvolver no seu texto, artigo de opinião, de uma maneira objetiva e levar para o seu leitor a sua opinião de uma maneira a qual a pessoa entenda e que seja uma realidade, algo verdadeiro que está acontecendo, tá? Bom, eu deixei para vocês a interpretação de texto do artigo de opinião que está no livro de vocês, que eu gostei muito desse texto e vou falar um pouco dele quando eu fizer a correção. É um texto bem diferente desse que eu trouxe, mas também é um artigo de opinião. Então, eu trouxe algumas diferenças para vocês notarem que não é somente aquele tipo de artigo de opinião que é esse gênero, né? Nós temos outros que encaixam nesse gênero e que também são textos bacana, porque vai trazer a opinião de um outro autor, mas de uma maneira também correta, de uma maneira a qual nós vamos entender e opinar, às vezes, eu concordo, eu discordo, ok? Então, primeiramente, vocês vão fazer essa interpretação de texto aí. E na próxima aula, eu vou fazer a correção, tá? E lembrem-se sempre, juntos no caminho certo.